No vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre dois assuntos. O primeiro assunto é o que movimentou o mercado nesses últimos 30 dias. E, logicamente, também a gente vai trocar uma ideia sobre o aporte do mês. Nesse mês, eu escolhi o fundo imobiliário VISC11. Na verdade, não fui eu, foi minha carteira, né? Minha planilha inteligente fez a escolha para mim. E a gente vai entender o racional de por que eu estou investindo nesse ativo. E caso tu tenha esse ativo na carteira ou tu tá pensando em ter, fica comigo nesse vídeo que tu vai acompanhar meu racional e lá no final tu pode comentar para mim se tu concorda ou não, né, dos motivos que me fizeram investir nesse fundo imobiliário. Fica comigo depois da vinheta. Bora lá. Só os moleque de fé, tranquilãozinho pros irmãos, quem sempre acreditou no nosso primeiro milhão. Seja extremamente bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Michel Souza, eu sou o criador do Destravando o Valor, sou formado em gestão financeira e certificado Ambima Série 10. No vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre mercado e sobre o aporte na carteira, tá? Então, começando pelo mercado, a nossa inflação acumulada dos últimos 12 meses foi de 5,5%, né? Só para te ter uma noção, a estimativa do Banco Central do ano passado era de 4,5%. Então já tem uma margem de risco, né? Uma margem de erro, na verdade. Somado a isso aí, a Bolsa de Valores, ela teve uma queda de 0,5% nessa semana e o dólar subiu 2,3%, né? Isso acontece principalmente porque a bolsa e o dólar eles trabalham de forma inversa, né? Eles são inversamente proporcionais. Quando um sobe, o outro cai. E o que corroborou muito para isso, além da piora do nosso fiscal, né, da conduta do governo, aqui em como ele gerencia o país, foi a MOD, né? O que é a MOD? A MOD ele é uma das três maiores agências de classificação de risco do mundo, né? E ela vem a baixar a nota de crédito no Brasil. O que isso implica na prática? Na prática, isso aumenta a percepção de risco do investidor estrangeiro na hora que ele vai investir no Brasil, que ele vai pôr dinheiro no Brasil, né? Então ele acaba por retirar o dinheiro do país. Outro ponto também que a gente pode destacar foi o fato do Banco Central do Japão, né, anunciar que ele vai fazer reajustes para cima, lá na taxa de juros do Japão. Isso porque atinge a gente? Porque existe um conceito na economia que a gente chama de carry trade, que é nada mais do que tu pegar dinheiro emprestado mais barato com um país e aplicar em outro país com um dinheiro mais caro, né? E, via de regra, as taxas do Japão, historicamente, elas sempre foram muito baixas, né? Sempre foram taxas de 1%, 0,5%, até mesmo taxas negativas, né? O Japão sofreu muitos anos com a tal da deflação. E o Brasil, historicamente, ele tem taxas de juros mais altas. Então, o cara vai lá no Japão, pega 10 milhões pagando 1% ao ano, ele vem e aplica no Brasil, ganhando 15% no ano, né? Esse spread de 14%, né, teoricamente, é o que o investidor vai, vai ganhar. Então, por todos esses fatores aí, né, carry trade, pela questão da classificação da MOD, corroborou aí para a bolsa ter essa queda, né? E também aí para o dólar ter essa subida aí nesse curtíssimo prazo. Agora vamos para a segunda parte do nosso vídeo, que é falar sobre o investimento. Cara, então como eu falei para vocês, eu vou investir, aliás, já fiz um investimento no VISC11, que é um fundo imobiliário do segmento de shoppings, né? Um excelente fundo imobiliário. E foi na classe de fundos imobiliários que eu aprendi outro tipo de análise, né? Via de regra tem quatro análises: análise fundamentalista, qualitativa, quantitativa e técnica, tá? Via de regra tem essas quatro análises. Mas com os fundos imobiliários eu aprendi uma quinta análise, que é a análise social. Cara, a análise social a gente vai analisar o comportamento da sociedade perante um ativo ou perante um ciclo. E quando a gente olha pela ótica do ativo, o único ativo que carrega esse valor intrínseco são os shoppings, né? Aonde tu vai te reunir com teus amigos, com teus familiares,
Aonde tu vai levar um filho teu para passar um dia divertido, a tua mulher para comprar, para fazer um happy hour, né? Vai reunir o pessoal, né? Ver um filmezinho, são nos shoppings, né? Principalmente nas grandes metrópoles, quando a gente vê São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Porto Alegre, Caxias do Sul, né? Então, os shoppings eles carregam consigo aí esse valor intrínseco, né? Esse valor intangível aí que agrega muito valor, né? Que os outros tipos de fundos imobiliários não conseguem agregar, né? Ninguém vai para um escritório para fazer, para levar a família, para passar um dia bacana. Ninguém vai para um galpão logístico para levar o filho para ter um tempo de recreação, né? E assim por diante. Esse é uma ponta da nossa análise que eu acredito que faz muito sentido. E se tu for ver o gráfico dos shoppings imobiliários de 2022, que era o fim da pandemia, até 2024, tu vai ver que eles tiveram uma alta vertiginosa, tá? Essa foi a introdução então do nosso estudo. Agora vem para cá para a tela do meu PC. E essa aqui é a minha carteira de investimento pública, tá? Então, quando eu abro aqui a Praça Brasil e eu abro a classe de fundos imobiliários, né, não de ações, eu fiz um investimento em VISC11 e eu vou pôr para vocês aí a nota de corretagem, tá? Então, nesses 3 anos aí e aproximadamente 2 meses, investindo com vocês aí, acumulei R$ 11.000, tá? Sempre investi em valores ali bem acessíveis, né? De R$ 200 a R$ 300, tá? É só tu maratonar o meu canal aí que tu vai conferir isso aí na íntegra, tá? Aqui eu quero trazer para vocês o racional do IFIX, né, que é o índice de referência dos fundos imobiliários. Então, nesse ano ele teve uma rentabilidade de 11%, uma rentabilidade muito boa. E o VISC nesse ano aí, né, tem uma rentabilidade de aproximadamente 8%, tá? 8,5%. Agora, olhando aqui o site do Funds Explorer, a gente vai dar umas informações básicas do fundo aqui, só para a gente ficar situado. Então, o patrimônio líquido do fundo, 3,6 bilhões, tá? O valor da cota, R$ 103. O valor patrimonial da cota, 124, né? Ou seja, relativo ao tudo que o fundo tem como patrimônio, ela vale de fato 124, e é por isso a gente está comprando barato, né? Aqui no indicador P sobre VP, a gente vê que tem 17% de, de desconto pra gente, tá? 17% de desconto pra gente, que é esse deságio aqui, ó, entre 102 e o 124, tá? A liquidez média diária, 3,7 milhões, né? Muito boa a liquidez diária. E o número de cotistas aqui, 344 mil. E o yield dos últimos 12 meses, quase 10%. Quando a gente vai para o relatório aqui, que eu chamo de coração de todo fundo imobiliário, tá? Que é o relatório gerencial. Separei algumas páginas para vocês aqui, começando pela página 13. Então, a gestão ela é feita pela Vinci, tá? Que é uma excelente gestora e renomada no mercado. O início do fundo foi 2014. Aqui a taxa de administração 1,05%, tá? Essa então é a taxa atual do fundo. Último rendimento 80 centavos. O fundo teve aqui um crescimento do NOI de 11%, tá? Em relação ao ano passado. O NOI é o lucro líquido operacional, tá? É a receita da geração através dos aluguéis aqui do nosso fundo, tá? E a cota do fundo ajustada pela distribuição de rendimentos encerrou o mês de abril com uma valorização de 4,4% quando comparado ao final do mês anterior, tá? E 1,4% acima do IFIX. Aqui na página 8 a gente vê o histórico de distribuição de rendimentos do fundo, né? Aqui também tem, ó, tá? Então, história de distribuição de dividendos do fundo, ele tá aqui, ele faz uma estimativa que até o final de 2000, aliás, de dezembro de 25, ele vai distribuir entre 80 e 85 centavos, tá? É uma rentabilidade bem boa, né? Quase 10%, tá?
Aqui já na página 9 a gente vai ver a rentabilidade do fundo, tá? Em aproximadamente quase 10 anos, né? Dá para arredondar para 10 anos, né? De 2017 até 2025. Então o fundo rendeu aí, contabilizando já os dividendos, 98%. Enquanto o IFIX, que é o índice dele, né? 53%, né? Então ele rentabilizou muito mais que o IFIX, né? Deu aí um banho aí no IFIX, tá? E um ponto que eu quero ressaltar com vocês é a evolução dos cotistas, né? Dos investidores do fundo. Quando a gente olha aqui essa parte cinza, parece que vem caindo, né? O número de cotistas. Só que quando tu olha outros relatórios de outros anos, por exemplo, aqui é a taxa de ocupação. Deixa eu procurar aqui os cotistas. Quando a gente olha o número de cotistas, por exemplo, aqui em 2020, era 159 mil. Quando a gente olha em 2022, que não é os cotistas. Em 2022, 228 mil. E em 2023, 262 mil, né? E agora a gente tem aí 344 mil. Então, num olhar de túnel, né, de curto prazo, parece que vem caindo, mas quando tu olha para o longo prazo, o número de cotistas vem subindo. Cara, eu sempre esqueço, deixa o like nesse vídeo aí, né? Tô trazendo bastante informação, bastante insight bacana, né? Aqui tu tá aprendendo bastante coisa que em muitos outros canais aí eles te entregam só comprando o curso, né? Então, curte, compartilha aí e se inscreve no canal, né? Faz esse favor aí. Aqui então a gente vê o cronograma, né, de obrigações do fundo no longo prazo até 2036. Só que devido ao caixa do fundo, hoje ele tem aí 278, né, de caixa, né? Ele tá tranquilo até 2028, tá? A partir de 2029 que ele vai começar a se preocupar com pagar aqui o que ele deve, né, pela emissão desses CRIs aqui. Então a saúde do fundo está bem tranquila. Aqui então o NOI, como eu falei para vocês, ele é o lucro líquido operacional, né? É receita menos despesa, né? Não considera juros ou outros tipos ali de descontos, né? E o NOI metro quadrado, o que que ele é? Qual é a diferença do NOI normal para o NOI metro quadrado? O NOI metro quadrado, ele pega o NOI, que é a receita menos despesa, e divide pelos metros quadrados totais do fundo, né? Então, pela área bruta local, né? Locável, né? O ABL, tá? Então, vamos supor que o ABL do fundo seja 100 e ele tem aliás, a área bruta locável seja 1.000 metros quadrados e ele teve ali um NOI de R$ 10, né? Tu vai pegar esses 10, dividir pelo 1.000 por 1.000, né? Que era a bruta locável, e tu vai ter ali o teu NOI por metro quadrado. Aqui nesse caso é R$ 88 por metro quadrado. Tem alguns parâmetros no mercado, né? Que falam que NOI metro quadrado até 40 é o NOI fraco, de 40 a 60 é um NOI bom, até 80 é um NOI ótimo e acima de 80 é um NOI excelente, tá? Então, ele apresenta um NOI por metro quadrado aqui excelente, muito bom, tá? Aqui, então, as vendas por metro quadrado dos shoppings, ele teve um crescimento de 0,5%. Ele fala de forma mais direta, né? Aluguel, vendas nas mesmas lojas e fluxos de veículos. Então, o aluguel teve um reajuste de 5,9%. As vendas nas mesmas lojas teve uma queda de 2,5%, né? Muito pela nossa política restritiva, né? O juros está alto e o dinheiro está caro. E o fluxo de veículos caiu de forma mais forte, né? Aqui sim a gente tem que dar uma olhadinha, mas não é nada preocupante, principalmente quando tu vê aqui períodos anteriores, né? Então não é nada recorrente, né? Eu acredito que seja por causa da nosso momento aí que a gente está passando por uma política fiscal mais restritiva.
Aqui a inadimplência líquida está muito baixa, tá? Tá muito saudável o fundo, 1,5%, tá? De calote aí, muito bom. O fundo também concedeu um desconto de 2% para os lojistas, né? Isso aí para reter lojistas também é um movimento bacana e positivo e normal. E a taxa de ocupação está em 94,5, tá? É uma excelente taxa de ocupação, né? É um número bem alto e também a gente vê que há uma certa consistência, né? Via de regra, o fundo ele flutua ali entre 90% e 95% de taxa de ocupação, tá? E logo mais para baixo a gente tem o portfólio do fundo, que pode ver com calma aí, que eu vou também deixar esse documento na descrição do vídeo, tá? E de bandeja, vou entregar para vocês um valuation do nosso fundo aqui. Inclusive, fiz um vídeo falando sobre como é que funciona essa planilha, como a gente faz valuation de fundos imobiliários. E o preço justo que eu cheguei aqui no fundo, no VISC, foi R$ 143, e pondo uma margem de segurança de 15%, o preço teto, que é o preço até onde eu compro, né, as cotas do fundo, está em torno aí de R$ 122, tá? Então, para concluir o nosso vídeo, então, é, a performance operacional do fundo é sólida, né? O fundo ele apresenta aí um crescimento consistente do NOI e também do NOI por um metro quadrado. A taxa de ocupação do fundo é uma taxa muito alta, né? 94,5%. A taxa de inadimplência é em torno de 1,5, né? 1,5% a taxa de inadimplência, tá? É um fundo sólido, né? Olhando ali por aquele viés ali da análise social, gosto muito do setor de fundos imobiliários, até demorei para entrar nessa tese, né? Porque eu invisto ali aproximadamente desde o final de 2019, né? Fui entrar nessa tese na minha carteira pessoal só em 2022, né? E resolvi trazer esse racional para vocês aqui nesse meu canal público, né? E deixa aí nos comentários para mim saber se tu concorda ou não com o meu viés, o que que faltou nesse meu estudo aqui, né? O que eu podia pôr, o que eu podia tirar, o que eu não levei em consideração, né? Enfim, põe aqui o teu insight. E, acima de tudo, eu deixo meu agradecimento aqui por tu ter me concedido o teu ativo mais importante, que é o teu tempo. Ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.